Oi, gente boa de Deus, muito bom estar aqui com vocês, estar aqui com a Ana, com a Cláudia, com a Dora e com você, Cacá. Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês também. Pois é, vamos ler um salmo? Vamos. Vamos ler o Salmo 115, que ele diz assim. Dá tempo de vocês pegarem aí? Já pegamos. Acompanhar comigo? Então tá, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e é o seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e abençoar-nos-á. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes, como grandes. Aumente-vos o Senhor cada vez mais, a vós. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. O convite essa tarde agora, para todos nós, é confia no Senhor. Amém. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. E não adianta as pessoas perguntarem para a gente, né? Que Deus é esse que tá com você, né? Às vezes, essa semana mesmo eu já tive várias perguntas assim. Mas o versículo 3 fala assim, mas o nosso Deus está nos céus. Ele não está só nos céus, ele está aqui dentro, está comigo, está com a gente, está com você. E ele faz o que apraz, né? E a gente dá toda a razão para ele, porque é ele que está fazendo, a gente não sabe de nada. O que a gente tem que fazer é confiar, porque ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Amém? Amém. Se alguém quiser. Amém. Me fez muito bem o coração, porque a gente ouvindo a palavra de Deus, vai lembrando a nossa alma, né? Não o nosso espírito que está sempre pronto, mas a nossa alma às vezes que está cansada do embate, que está exaurida pelo cansaço da existência. E Deus nos lembra, porque nós somos tão apegados a coisinhas, né? Que mais do que o ídolo, mas tudo na vida da gente pode virar ídolo. E nesse presente século, como as coisas têm a capacidade de virar ídolo, muito mais do que quando eles simplesmente pegavam um pedaço de pau ou pedra Adorava, e talhavam, né? Muito mais subjetivo e faziam, agora. mas é tudo ídolo, tudo vira ídolo, tudo vira uma confiança, tudo você deposita uma esperança, mas nunca em direção a Deus e sempre em direção a alguma coisa que a gente transforma ou idolatra ou faz, porque no começo do Salmo ele diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, porque não é a nós, não é, tem gente. nada conosco, não é. mas ao teu nome
da glória, por amor da tua misericórdia e por amor da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Quer dizer, se a gente faz ao contrário, as nações até ficam no direito de dizer aonde é que está o seu Deus. Porque o nosso Deus acaba se transformando em pau, em pedra, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem braços e não alcançam. Todas aquelas outras coisas que a gente bota a nossa segurança no dinheiro, nos poderes, nas mídias, na rapidez do presente século. Por que a gente vai deixar que eles cheguem a perguntar isso para a gente? Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme lhe agrada. É verdade. Isso é para passar a régua. Quem confia no Senhor não tem mais questões. Não tem questão a fazer, ou você confia ou não confia. E aí você vai estar sujeito a toda a intempérie desse mundo, com todas as suas questões. E não são... É um buraco sem fim as questões que aparecem nessa vida. Mas com Deus, com essa fé nesse Deus que é cheio de misericórdia, cheio de fidelidade, as questões se acabam, né? E o grande lance é a gente estar imbuído disso aí todos os dias, porque quando vem essas perguntas, quando vem essas pessoas que aqui no versículo 8 fala assim, semelhantes a esses deuses, né? São essas pessoas, e são mesmo. Exato. E aí, para você não, né, ouvir e falar assim, não, o meu Deus é esse, o meu Deus vai fazer. Não oscilar. E não oscilar, para você não oscilar. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Esse é o grande descanso daquele que crê, que está sobre a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus que não muda. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tudo que for obra da mão de homem. Você vê a tendência que a gente tem de botar a nossa confiança. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam. Ai, que nervoso! Quer dizer, aquela coisa sem senso, sem sensibilidade, sem sentir, sem saber. Seus pés não andam para lugar nenhum, som nenhum lhe sai da garganta, que olha, diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem que antes não faça aquilo que apraz ao coração de Deus. Mas aqui, som nenhum sai da garganta que se aproveite. Adriana, e aquele texto de Isaías que fala que o homem vai lá na mata, pega um tronco, divide em dois, na metade ele faz um ídolo diante de quem ele se prostra, do outro ele faz fogo para se aquecer. Ele teve mais proveito de fazer o fogo daquela madeira, teve mais resultado do que aquele ídolo diante do qual ele se dobra. E como que a gente faz as nossas construções, como você acabou de dizer? Com esse tipo de pensamento. Exatamente, e se curva diante dessas coisas todas. Idolatra a sensualidade, idolatra o poder, porque a nossa idolatria é subjetiva, mas é tão primária. Idolatra as carências. Exatamente. Depois ainda faz um fogo. No programa e depois passado. ainda tem que fazer um fogo, porque esse Deus não sustenta, né? Não sustenta. Para aquecer. E o nosso Deus nos aquece o tempo todo. Aí ficam semelhantes, no verso 8, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Mas nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Amém. Ele abençoa a casa da Ana e abençoa a causa da Cláudia também. Ele é seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é seu amparo e Ele é seu escudo. Amém. Você vê quantas vezes esse salmo introjeta dentro da gente. Olha, não é nada mais é o nosso amparo e nada mais pode ser o nosso escudo a não ser esse Senhor e esse Deus. Deus nos tem lembrado. E como? E nós temos esquecido. Pela misericórdia dele, né? Com a Ele gente. nos lembra e nos pelo lembra amor e nos dele. lembra. Não se enfade quando o Senhor te lembra outra vez e outra vez, que só Ele é o seu amparo e só nele você vai poder descansar.
O Senhor, Ele nos abençoará. Ele nos abençoará. Abençoará a casa da Karine, abençoará a casa da Dora. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E aqui quando fala pequenos e grandes, não é uma seleção de Deus, não. É os que se acham pequenos e os que se acham grandes. Deus não faz essa seleção. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Amém. Porque você crê nisso. Você crê que não é de nada nem de coisa nenhuma que sai a tua segurança, mas é do Senhor. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Ele lembrando mais uma vez, você é bendito desse Deus Criador. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Não queira se meter com as coisas, porque o Senhor faz tudo conforme lhe apraz. Agora a terra deu ele aos filhos dos homens e nós estamos fazendo tão mau uso dela. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Porque morto, como diz Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. A morte para Deus é uma coisa muito mais ampla do que o estado de existência. É a separação dele, que é a única vida. Né? Então os mortos, mesmo que ainda existentes, nunca louvam ao Senhor porque não tem neles a manifestação da vida. Mas graças a Deus que o Senhor nos lembra todos os dias isso, e a gente te agradece por esse salmo lindo que você trouxe hoje. Amém. Amém. Então, qual é o assunto da pauta hoje, meninas? O que temos para hoje? Antes da gente entrar no assunto da pauta, eu só queria fazer uma lembrança a respeito do que a gente falou na semana passada sobre a escola inclusiva, sobre um e-mail que nós recebemos em relação à escola de Brasília, que havia, parece que pelo e-mail, pedido para um aluno sair, né, que foi o Mackenzie. Então, eu fui atrás me informar e o Mackenzie de São Paulo se manifestou, veio a Brasília, as pessoas competentes para isso, para resolver o problema. E tem todo um histórico de inclusão nessa instituição. Então, eu acho por bem a gente só lembrar. Que bom, né? Que as pessoas pessoas estão lá para pregar o evangelho, né? Exatamente. Não, Mackenzie? É Mackenzie. Então, quem prega o evangelho não pode ser... Excluir ninguém, né? Não pode deixar Quem de ser se interessar, inclusivo. pesquisa que vai encontrar essas informações Que aquele também. que se arvora pregar o evangelho. É uma coisa pontual, né, Dora? Não não é do Mackenzie geral, não é isso? Foi só aqui em Brasília que aconteceu isso, né? Bom? Tá. Então, retificado está. Isso, com certeza. Eu trouxe hoje aqui para a gente comentar, Adriana, sobre uma manchete que saiu no jornal aqui de Brasília ontem. Vou colocar aqui para vocês mostrarem. Tem condição de mostrar? Homem mantém noiva refém por 2 horas. Deixa aqui o jovem mostrar. Eu achei interessante esse assunto, porque... Melhor assim? Uhum. Homem mantém noiva refém por 2 horas. Só por 2? Pela segunda vez, Pela ele mantém segunda vez, por 2 né? horas, porque ele já manteve ela em outro tempo. Ontem eu estava... Mas foi verdade. Estou de brincadeira. Ontem eu estava brincadeira. caminhando quando eu ouvi essa notícia pela CBN. E lá na notícia da CBN eles deram detalhes de que já foi a segunda vez que tal fato tinha acontecido. E mais tarde eu vi que já estava no jornal. Eu achei interessante porque a gente tem recebido e-mails aqui também com as mesmas problemáticas, né? E é uma Mas situação... qual foi o contexto desse sequestro relâmpago aí? O jornal diz que o noivo ficou suspeitou de que a noiva estivesse traindo. Aí eles começaram a discutir. Discussão vai, discussão vem. A noiva pediu socorro Quer dizer, pela eles janela. ainda estavam noivos. Eles são noivos. São noivos. São noivos. São noivos. São noivos. Foi ontem. Isso foi no domingo Noivado de tarde. ainda não acabou, tá prestes. Foi no Ah, é? domingo de tarde. O fato. Aí eles começaram a discutir. Discutir. A noiva foi na janela do apartamento, pediu socorro para a vizinhança. Os vizinhos que chamaram a polícia. Peraí, calma. Mas ela foi do nada, assim. O noivo ali, que ela ia casar. Foi. Aí começaram a discutir porque ele estava achando, como diz o Caio, que tinha ganhado
Chifre. Isso. É o que diz aqui a reportagem do jornal. E aí, o que ela fez? E aí, tapas e teve tapas, tapa? Teve briga tapa. assim. Aí ele e bateu ela, nela. Isso. E ela se refugiou no banheiro e gritou por socorro. E ele não a deixava sair do banheiro, da casa. E ela pediu socorro e a polícia veio. E aí foi um tempo lá 2 horas que ele não deixou que ela saísse. E o paizinho dele que estava... E a polícia na porta? Na quadra. Negociador, tinha de tudo. Tinha de tudo. E aqui tá dizendo, olha aqui. Olha aqui. Dinheiro, helicóptero. De noivo ele virou Bandidaço. Rapaz, mas que rapidez, Dema Selvagem. Então assim... Ele pediu dinheiro mesmo? Pediu dinheiro, mentira. helicóptero pra sair. Tá escrito aqui na reportagem. Ele pediu. Agora, eu fico com pena. Virou profissional, na verdade, do sequestro, entendeu? Não é só mais um noivo corno, né? Ele tá... Supostamente, né? Porque a gente nem porque a ideia sabe é que ele pensa, ele só era um noivo corno até então. De repente ele virou um profissional do sequestro, sabendo pedir resgate, pediu resgate de tudo. Foi promovido. E depois que o pai dele estava internado no hospital, veio aqui até o apartamento, o pai que convenceu que ele ameaçou se suicidar, botou a espingarda na boca também. Da onde que ele conseguiu uma espingarda? Ele tinha uma espingarda o tempo bandido, todo. tô falando que ele virou profissional, Adri. Ele tinha uma espingarda. O relato do jornal é esse, já né? tinha Na verdade, espingarda, já né? era, né? Já Ele só tava só aflorou. esperando o momento de... Aflorou. manifestar. Agora, por que eu trouxe esse fato aqui? Porque eu fiquei com muita pena dessa moça. 23 anos, entendeu? Tão novinha, já envolvida assim com tanta tensão, com tanto problema. Não é? Você não acha? Acho. E a gente tem recebido tantos e-mails, assim, com pessoas com tantos problemas nessa área também. E o perigo é ir para a página de violência do jornal. A sua história. Por enquanto você só tá no dribate. Alcançarás. Enquanto você estiver só por aqui, a sua notícia estiver saindo só aqui, tá ótimo. Você é a sortuda, Você né? é sortuda. Eu tenho uma amiga que conhece essa família. Então, eu conta os gostaria, detalhes. claro, eu gostaria que a gente desse uma palavra para essa mãe dessa menina, para essa menina, porque eu vou indicar depois, sugerir que assista o programa, porque... Eles estavam noivos há quanto tempo? Você sabe? Não diz aqui não. Não diz. No jornal não diz isso não. Pois é, porque tudo depende do contexto que eles estavam vivendo, né? Que noivado é esse? Que situação é essa? Quantos anos esse menino tem? Ele tem Da 29 onde que ele anos. vem? Se eles estudam? Ele tem 29 anos e ela 23, é o que diz aqui. Te fala alguma coisa sobre o grau de escolaridade deles? Ele é corretor de imóveis e ela não diz isso não. Vamos colocar o nome dela de Maria também, né? Ai, não aguento mais Maria, gente. Nada contra. Mas dá vontade de chamar as pessoas pelo nome, né? Então, realmente, eu tenho pena dela, sabe? Me preocupa esse tipo de... Começando a vida tão cedo, já com tanto problema, né? Pois é. Mas essa aí tá apenas 2 horas de refém. Eu dou graças a Deus que ela ficou livre agora. Imagina depois. Mas que ela Tem fez pessoas se que tá liberte, 20 né? anos. Porque pelo Mas graças a Deus, de 20 repente, anos de essas 2 sequestro. horas de 20 anos sequestro pra poder fazer ela sequestrada. ser livre, né? Entendeu? Se Ela libertar ficou só disso 2 tudo. horas no banheiro. Imagina você tem que ficar o resto da vida. Porque mulher se refugia no banheiro, você já viu? Mulher vai chorar no banheiro, mulher liga pra mãe do banheiro. Mas o sequestro pode ter vindo assim como benefício. Agora ela foi sequestrada. Agora ela tem o direito, a opção de repente, se libertar realmente. Quem sabe? Ou não. Ou não, Poxa, mas é uma todo mundo possibilidade. tem opção anterior de Não, se mas eu digo libertar, assim, não que ela precisa poderia chamar a passar o polícia. resto da A coisa vida. tá tão séria que agora pra se libertar tem que chamar a polícia. Mas Quem é- chamou a polícia foi ele, by the way. Não foi ela, by the way, não. foi ele? Não, foi ela. Não. Foi Você ela me que falou pediu que foi socorro. Não, ele Pedir pediu dinheiro pra polícia. Não, quando ele se viu acuado pela tá. polícia, aí veio um negociador. Entendi. Aí ele aproveitou Entendi. que, Os né, termos da negociação, devolução. vamos negociar. Entendi. Aí a Desculpa. negociação foi essa. Eu tô Exatamente. falando no sentido, Adriana, daquilo que a gente coloca como sendo bênção, às vezes, pra vida da Mas é pessoa. claro, né? mas então só esse foi. sequestro só foi bênção pra vida dela, Só de foi repente. bênção. Isso se ela Totalmente- souber ver isso, Essa né? condição, né? Se houver essa possibilidade. Não, é ela não vai ver totalmente agora. bênção. Ela vai ver agora, ela vai, meu Deus do céu, eu ia casar, tava ali os docinhos todos. Né? Os Docinhos bem dela, casados acho. da Dona Maria e tudo mais, tudo em cima. Gastamos uma nota, porque mulher tem a tendência de chorar a festa.
Gente, eu já vi tanta noiva impressionante. Ao invés de fazendo uma parênese. realmente é. Tanta noiva que fica tão impressionada com a festa de casamento que quando eu conheço uma pessoa que ficou com depressão depois da festa de casamento. A pessoa investe tudo naquilo como se aquilo ali fosse determinar o casamento. se o casamento vai ser daquela forma, é como um toque mágico, entendeu? A festa que precede o casamento vai ser o símbolo daquele casamento. Aí na própria lua de mel, quando acabou tudo, que ela olha pro cara, o cara olha para ela, eles estão dentro do quarto, não tem mais nada que fazer, acabou a festa, acabou tudo. Pá! Entrou no buraco negro, rapaz. Eu soube que a mãe dela faz docinhos para casamento. Pronto, aí tá envolvida com isso, falou, agora a festa da minha filha, já preparei festa de todo mundo, agora da minha filha vai ser a festa, né? E aí a menina agora pode estar chorando a festa do casamento, chorando, poxa, mas eu pensei que ele fosse bom, porque tem o toque do não pensei que ele fosse um cara legal, né? Mas graças a Deus que daqui a 2 semanas ela vai ver, meu Deus, que laço do passarinheiro, né? Que eu fui liberta. Mas é a segunda vez que alguém mencionou isso. Só que essa primeira vez não foi parar nas páginas do jornal. Né? De repente agora, com essa questão, é a bênção realmente que ela tem que aproveitar. Se agarrar a isso e sair fora, entendeu? Porque agora ela já não vai mais pegar o noivo com um achismo de corno. Ela vai pegar o profissional mesmo. Porque ele agora vai ser preso, ele vai ser indiciado, não é isso? Porque ele estava com porte de arma, ele atirou, cárcere privado, quer dizer, sequestro é crime hediondo? Tem direito à fiança. Então, o cara vai ficar preso. Quer dizer, ela já vai pegar o bandido mesmo. Se ela quiser continuar com isso, ela já está... Então, mas assim, o que leva, né? Mas eu acho que também tem que ter... porque esse aparato policial todo, não sei qual era a violência do cara, o cara estava armado. Tava armado. Bateu, estava armado. Aí, eu acho que muita da condução, porque o problema é o seguinte, o que eu vejo nesse caso aí, que eu tiro como qual é o problema do dia, o problema do dia é que você tem que conhecer as pessoas nas horas ruins. Se você não conhece qual vai ser a reação da pessoa naquela hora, você simplesmente não pode caminhar para o horizonte com essa pessoa. Porque é na hora da doença que você vê quem é que está do seu lado. Certeza. É na hora de uma traição que você vê como é que a pessoa reage a essa traição. A pessoa tem até o direito de dizer não quero mais. Mas ela se voltar contra você, já é um negócio para você dar um chega para lá. Porque a traição, ela faz com que o relacionamento se rompa. Agora, isso não quer dizer que o camarada tenha o direito de bater naquele que traiu, de sei lá o quê. Tirar a vida dele. Tirar a vida, agredir, perseguir, virar atração fatal, virar uma perseguição para o resto da vida. Então, antes de mais nada, eu acho que todo relacionamento, você tem que prestar atenção de como aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida se comporta nas situações tanto de alegria como de crise. Com certeza. Porque nas situações de pico é que você vê o equilíbrio da pessoa. Né? Porque qual é o problema? O sofrimento é grande para o traído, mas isso não quer dizer que ele tem o direito de extrapolar e sair do limite dele e partir para cima do outro. E isso é uma suposição ainda, não é nem a traição consumada, né? Consumada, dita, confirmada, provada, que foi uma suspeição. É uma suposição do rapaz. Uma suposição do camarada. Agora, se com uma suposição ele faz assim, isso, imagina com uma certeza explícita. Bom, ele atira. Nós já estaríamos com a página do jornal informando. Morreu já ontem. Podia torcer o sangue aí. Morreu ontem, menina com 24 anos, porque agora tem 23. Não, mas tem 23, né? Posterior a isso. Essa seria a informação. Pois é. Então, o importante desse... Graças a Deus que ela foi liberta de todo mal. Viu? Se você estiver escutando a gente, a menina aqui do jornal, saiba que isso aí foi uma libertação das aeronaves. E eu acho que ele pediu resgate porque ele estava querendo de volta o dinheiro dos docinhos. Não, docinhos não, porque a sua mãe não deve ter cobrado a ele, né? Mas é o dinheiro do resto, né? Aluguel do salão, a iluminação, vestido de noiva. É fogo na roupa. A ilusão a respeito disso é um negócio violento. Não, e outra coisa, assim, o preço que se paga por ter alguém, né? Que a gente tem falado aqui muito sobre isso. O que as mulheres sujeitam
Você vê o que você falou, o preço que se paga. Não é para pagar preço nenhum, é para fazer com que a vida seja muito mais confortável, alegre. É para que você tenha um ganho. Aí você já fala, o preço que se paga por ter alguém. Pelo amor de Deus, se eu tiver que pagar alguma coisa para ter alguém, eu prefiro ficar sozinha. Claro. Que história é essa de pagar o preço? Não, mas eu falo assim porque é qualquer custo mas que eu tenho que ter alguém. Estou usando o que é. Qualquer custo tem que ter. Qualquer custo. Não, ele me bate. Cara, eu conheço pessoas que ele me bate, eu apanho e tal. Às vezes eu atendo alguém e falo assim, olha, ele me bateu, ele fez isso. Passa um pouco, tá de novo, entendeu? Tá de novo. Vai chegar uma hora que vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer, não tem, sabe? Porque, lógico que as violências vão ficando cada vez mais abusivas. Mais abusivas, mais abusivas. Ou uma hora um mata o outro ali, o negócio né, é complicado. E aí, mas começa pelo direito que as pessoas acham de poder falar o que quiserem para as outras. A ofensa psicológica, a tortura psicológica é terrível. E a dignidade da pessoa? Não, tem gente que nunca apanhou fisicamente. Mas assim, emocionalmente, psicologicamente. Tem surras e surras. Tem surras e surras. Exato. Né? Eu tem conheço psicológico uma pessoa abaladíssimo. que a família dela inteira fala... Coitada, a vida inteira apanhou do marido. O marido hoje é até morto. E não sei o marido bom. Tem uma história dela. Tem uma amiga que ela foi ao velório do marido da amiga dela. De uma amiga dela que é engraçadíssima. E ela tem a língua presa, sabe? Essa viúva. Então todo mundo indo lá. E o marido dela era da aeronáutica. E era um chupa-cabra, mulherengo, traía ela e tal. E deixou ela com uma pensão maravilhosa. Então tá ela assim. Que delícia de marido tá bom. ela no velório. Com a cara mormente compungida, né? Ele tinha que fazer uma cara. Segurando para não compungir. E aí foi chegando as pessoas, aí disse que esse cara chegou perto dela e não, olha, fulana, eu sinto tantíssimo, que coisa. Ele era um sujeito maravilhoso. E era não sei o quê. Ela olhou só assim de canto para ele e falou assim, marido bom é marido no céu. marido bom é marido no céu. No céu. Não, marido mas essa história, talvez ele diria o contrário, mas ela ainda está viva. Mas a história é que a família inteira falava que a coitada apanhava do marido e por que ela gostava, só devia gostar de apanhar, igual a gente fala, né? Mulher de malandro que gosta de apanhar e não sei o quê. E depois de mais de 20 anos, alguns meses atrás, eu fui ouvir o relato da filha, que hoje é mãe já, falando que quantas vezes os filhos presenciavam numa mesa de almoço, ela irritando o pai. Ele falava, olha, isso não é hora de falar sobre isso na frente das crianças. E ela não parava. A gente pode conversar sobre isso nós dois depois? E ela não parava. Tá pedindo pra apanhar. Tá pedindo. Vem me bater, tô saudade disso. E aí, ao ponto, ela falou pra mim um dia, eu só vi minha mãe pegar uma faca daquelas de cortar carne. Gente. E assim, voou a mesa, entrou no braço dele. Caraca. E foi sangue esguichando para todo lado na mesa. Isso tinha criança na mesa de 3 anos até bom, graças 11. a Deus pela pontaria dela, né? Exatamente, o mínimo, né? Aí depois agora isso ninguém ficava sabendo. Isso eu vim saber agora, depois de mais... Tanto que ela apanhava, né? Apanhou, né? Todo mundo só sabe. a coitada que apanhava. Aquele ditado que os tombos que eu levo, todo mundo... As pingas que eu bebo, todo mundo vê, mas os tombos que eu levo, não. Exatamente. Então, assim, eu sei que ele não era nenhum santo, que era um chupa-cabra mesmo. Mas ela... Ela não era obrigada a ficar com ele. Só que ela tinha uma onça e cutucava a onça. E ficava cutucando o homem. Ele não era de temperamento. A filha falando que ele não era de temperamento agressivo. Eu convivi muito com a família e sabia. Ele era uma pessoa agradabilíssima, um pai amoroso. E assim mesmo levou a facada?
Levou a facada, levantou, foi tirar a faca nela. E na hora não bateu nela. Ele aproveitava os outros momentos. Entendeu? Agora esse homem é um homem que foi testado, né? A sua mansidão, a sua paciência, o ser dele foi posto à prova numa situação horrorosa. É isso que eu digo, você assim conhece as pessoas, né? Numa situação dessa. Ele tinha outros problemas de bebedeira, envolvido com drogas e tal, que realmente são problemas reais. Agora, isso não a dá o direito de ficar... Se ele não tinha o direito de bater, ela também não tinha o direito de cutucar. Ela batia com a língua, gente. Ele se drogava. Mas o problema dela é que ela drogava todo mundo. Exatamente. Né? Envolvia a família, eu ainda prefiro uma pessoa que se droga do que uma pessoa que... Tá fazendo mal somente faz a ela, uma né? droga. Faz uma droga generalizada. Droga todo mundo. É uma falta de respeito. E ele morreu como o carrasco, o cara que era ruim. O carrasco da história, mas os filhos o amando. Porque quem conviveu lá dentro, sabe? Quem sabia das duas quem partes, era o chupacabra, na verdade, né? E graças a Deus, hoje, ela conheceu o Senhor e Deus está trabalhando, sabe? Mas... E ele se foi, eu tenho dó. Ele se foi, eu não tenho a menor dó dele, eu dou graças a Deus que ele se foi. Ele se foi como o carrasco. Ele se foi livre. Ele se foi livre, Ele se foi livre, está liberto de todo mal. E a família toda, graças a Deus, que ela se livrou dele. Agora que você vê como o contexto... A gente não enxerga, às vezes, a gente não enxerga, né? A gente só ouve o que estão trazendo pra gente. Mas quem está vivendo ali é que sabe realmente. E se ele fosse tudo aquilo que ela falava, os filhos não teriam o carinho, o amor e o cuidado que tiveram no leito de morte do pai, que ele morreu de cirrose hepática e não sei mais o que. Então, realmente, ele sofreu demais, porém, ele sabe onde... minha filha, olha, pelo amor de Deus, quando a pessoa não tem muita opção, morrer ainda é lucro. É lucro. É lucro, é lucrésimo. Só não vê como lucro quem não... Eu tô aqui pior do que o Henri Cristi. Eu tô louca para ir para as culminâncias do reino do meu pai. Entendeu? Porque é uma beleza que só é um ganho. Nós vamos ser catapultadas, promovidas. Pra glória. Pra glória, pelo amor de Deus. Quem não crê nisso é o mais infeliz dos homens. Esses dias eu tava tô louca passando... já para nascer as minhas asinhas, como diz o meu sogro. Meu sogro dizia, já tá nascendo umas asinhas aqui. Eu vi uma situação até de uma senhora, tadinha. Ela estava muito irritada, acho até que com a condição de vida dela. E lá onde eu moro, eles têm o costume de andar na rua, no lugar do carro. Então param para conversar no meio de uma pista e ficam, né? Aí você buzina, chama atenção e eles acham ruim. Nesse dia eu buzinei, ela deu um passinho para trás, mas continua na mesma rua. Eu abri a janela, falei, senhora, eu tô num carro, se vem outro carro não tem condição de eu parar. A senhora tem ideia do que vai acontecer? Ela, claro, minha filha, morrerei, irei para a glória. Porque mas este mundo está um inferno mesmo. Ela está muito amargurada ainda. Mas é meu carro, né? Você queima é meu carro. Meu patrocínio? Com certeza. Vai ser meu patrocínio. Você me ajuda, por favor. Corta, tudo bem que iremos todos, mas não precisamos que seja dessa forma, né? Claro. Mas assim, dentro de uma amargura, querendo lembrar, porque a ideia dela de sair daqui para alcançar algo melhor, né? Mesmo sendo... Cara, foi muito engraçado. Mesmo com a amargura dela, ela sabe. Ela sabe exatamente o que vai ser melhor, mas só que está indo pelo motivo errado. E desse jeito não vai tão cedo, né? Vai esperar um momento. Pelo menos por você não, né, Cacau? Não. Da minha parte, não ajudarei o Senhor. Amém. E eu gostaria de ler um texto aqui da palavra, assim, no desejo enorme no meu coração, que a mãe dessa menina ouça, né? Porque aqui em Provérbios capítulo 1, porque numa situação como essa, até essa mãe deve estar sofrendo também por ver a filha, né? Assim, não é? E a palavra tem uma solução para a gente buscar. Sim. Eu vou ler Provérbios capítulo 1, versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio?
E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Por que estendi a mão, e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E juntamente com essa palavra de Provérbios, só um versículo em Tiago. Tiago 1:5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Assim, a nossa oração é de que essa mãe seja alcançada por essa sabedoria. E essa menina também, né, que está vivendo isso aqui. Claro. Para que elas experimentem uma vida segura, tranquila e sem temor do mal, com outros resultados, né, Adriana? Então, eu gostaria de deixar aqui para a mãe dessa pessoinha aqui, do jornal, que, sabe, tudo que a palavra diz aqui sobre não atentar para a sabedoria, para a repreensão, que não acatou o conselho da sabedoria, porque a palavra diz que a gente come do próprio fruto das nossas atitudes, né? Aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Às vezes, uma situação como essa acontece, até mesmo porque os filhos não acatam os conselhos de pai e mãe, não é? Então eu queria deixar essa palavra para essa mãe, para se converter a essa sabedoria, para buscar de Deus a sabedoria, para ministrar na sua família, na sua própria vida, buscar na palavra de Deus um consolo para você, segurança, que eu tenho certeza que você deve estar passando por momentos difíceis com a sua filha, com o noivo dela, que a gente não sabe em que fé que as coisas estão, mas no fundo do meu coração, nós todas aqui queremos deixar essa palavra para você, mãezinha dessa menina que saiu a notícia aqui no jornal, que você seja muito abençoada por Deus e que o seu coração se abra para acatar a palavra de Deus para a sua vida, tá bom? E quando mexe com o filho da gente, é complicado, né? Eu imagino a angústia dessa mãe, né? Com o filho dessa forma. Eu tenho uma filha de 23 anos, ela está com um problema de saúde, muito sério e tal. E eu tenho uma pessoa do meu convívio, e assim, que eu amo muito, mas a gente, desde sempre, parece que ela fica comigo, mas ela está sempre atrás e falando, sempre colocando defeito em todas as coisas, né? E contra a sua filha? Contra minha filha, às vezes antes era contra mim, né? Aí depois fomos crescendo, fomos indo, e ela está sempre falando, ela está sempre tendo alguma relação assim desagradável com... Eu falo desagradável porque eu estou sendo suave, mas eu já tive muitos problemas com ela. Porque você é de Jesus, né? A sorte dela. A sorte dela. Olha, aí, quando ela ficou sabendo da história da minha filha, que está com um problema sério, né? Ela pegou e falou assim, nossa, bem feito, sabe? A Eudócia, ela é snob mesmo, sabe? Quem sabe ela não desce do salto, porque eu vivo de salto, né, gente? Eu faço faxina de salto, não sei se vocês sabem. Eu faço faxina e faço faxina de salto, né? E ela, quem sabe ela desce do salto, quem sabe... E olha, gente, esses meus dias têm sido assim...
difíceis, né? Por si só. Você não precisava ouvir. Né? Não precisa desses E aí, para que eu pudesse descer do salto, mas é melhor para ouvir que eu isso pudesse... que ser surdo. Opa, com certeza. Pontuou. Isso me entristeceu profundamente, sabe? Eu chorei bastante, eu não queria que viesse dela dessa forma, né? E ela falou, olha, e a Ana Paula pensa que ela é demais, ali todo mundo pensa que é muito, então, quem sabe agora... Isso foi ela, ao saber das problemas Da doença, que está acontecendo? Foi. A gente Foi. até sem... E Olha, eu, nós falamos de várias coisas. Nós falamos de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Agora a gente não viu o item que o diabo está levantando, que é se alegrar com os que choram. Que é o caso dela. Ela se alegra com os que choram. Né? É o terceiro item, a então, terceira assim, porta. então agora vamos ver. Aí, ela não sabia que eu estava chegando, só que eu cheguei, conversei com todo mundo. Mas aí o bem feito não foi para você direto? Foi. Não, Quer eu dizer, ela escutei. falou ali em Falou família, ali bem e eu feito. cheguei. Bem feito, bem feito. Aí ficou todo mundo naquele silêncio e tal. clima. Aí ela falou, ai, como você tá? Eu tava bem. Eu tava melhorzinha. Aí eu falei uma assim, piorada agora. Olhando pro aquela alto. filha Federal. da- Olhando pro alto. Ela, mas se você precisar de alguma coisa, eu falei, tá, pode deixar. E por isso que eu falei, teve um programa anterior aí, que eu falei da Maria, da avó dela, da avó do menino, que depois que colocasse no quadrado, porque ela já tem colocado nesse quadrado. Às vezes ela sai, lógico. Você que deixa. Você que deixa. Quem abre o quadrado pro humilhante. Não, às vezes os cachorrinhos pulam. Você não É, sabe que eles aprendem arruma a pular? estratégia. Ai, eu não sei esses Aumenta quadrados. a altura do quadrado. Pois é, gente, eu acho que eu tô precisando. Aí, que aí ela sabe que ela já tá naquele quadrado. E, entendeu? E aí ela não conforma de estar, né, nessa posição. E eu achava que as coisas, que eu já estava assim, mais forte em relação... Porque ela sempre foi assim. Aí, muitas pessoas falam assim, olha, não liga não, pelo que ela fala, porque ela sempre foi assim mesmo, né? Mas ela tem um coração bom. Só que assim, a parte minha, que eu fico ofendida... que ela teve o coração bom? Dormindo? A parte que eu fico, ninguém... Né, Bebê. porque, não, Os primeiros 9 meses. Primeiros 9 meses, no ventre da mãe. Então, eu fiquei... Olha, hoje eu a fiquei gente tá, hein, ó. Afiado. Escorrendo. Que eu guardo na fibra. Foi boa, eles hein? falam, eu lembrei dessa história por causa dessa menina, né? Que tá passando por isso aí e Da tal. Maria. Mas eu fiquei muito entristecida e tenho pedido muito a Deus para cuidar de mim, para eu também não me contaminar e não entrar nessa amargura. E por ela, né? Porque ela não precisa se regozijar com... Só de Já ficar chega, neutra já é uma ela não ajuda, né? precisa, né? Alegrar não, ela pode ficar... Mas, minha ela pode querida, ficar nem você aí. tem que saber o seguinte. Tem certas pessoinhas, infelizmente, que a amargura do outro é pouco. Entendeu? Ela gostaria que você estivesse mais arrasada com o que está te acontecendo. Ela não gostaria de que você estivesse Em pé. respondendo à vida da maneira positiva que você está respondendo. Porque eu acho que se fosse ela, não teria nada que um suicídio não resolvesse logo, entendeu? Ela já ia andar com pano de saco e cinza. Mas você está diante do seu Deus e você está com o seu saltinho, que aliás também é uma graça. Arrasando. Arrasando, toda bonita e melhor ainda por dentro, porque está tendo essa atitude tão positiva de fé e de confiança no Senhor, Amém. naquele que te guarda. Amém. Ele é que tem a Seu amparo. resposta, ele que é o sim de Deus, Jesus é o sim de Deus para todas as suas esperanças. Então, não tem doutor que dê jeito. E quando a gente sabe isso dentro do nosso coração, os inimigos parece que endurecem ainda mais como endureceu o coração de Faraó. Esse tirano, Quanto mais ele vê o poder de Deus na vida da gente, mais o seu coração fica endurecido. Até que venha sobre eles a mão do Senhor. Quando eu falo a mão do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Porque nós temos um coração amaciado por Deus para sabermos que Ele abomina quem fala bem feito. É abominável ao Senhor. E Ele diz, cuidado,
com quem fala bem feito. Porque eu posso me zangar, porque as pessoas esquecem que Deus é fazer Deus. Bem feito. E fazer muito bem feito aquele que quer mal feito. E virar a coisa para um lado e essa coisa chegar para o seu lado. Então, é abominável para o Senhor essa história de bem feito. Mas no coração dessa moça está acontecendo essa inveja amargurada por você numa hora. Você vê, mas meu Deus do céu, o que eu tenho para ser invejada agora? Minha filha está com essa coisa que a gente ainda não sabe o que é. Eu estou passando por essas agruras. Todo esse enfrentamento de vida que você tem, que enfrenta garbosamente em Deus, entendeu? Com toda a paz. E ela fica com muito problema de você ser resolvido. Teve uma vez que eu estava com um problema com uma pessoa e eu falei, mas Bruna, não é possível, minha filha. Agora é só cair no meteorito. 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 Pois é, alguém se meter comigo, entendeu? Na minha cabeça, porque não falta mais nada. Aí ela disse, mãe, não é. O problema é que tem pessoas que não aguentam a sua resolução. Quando a gente é resolvida, cria um mal-estar no irresoluto. Entendeu? Cria o mal-estar naquele que duvida. Cria o mal-estar naquele que ainda não tem o seu pé na rocha. Isso tudo a gente sabe. Porque às vezes Jesus vinha com aquela mansidão, com aquela boa palavra, e o que criava, por isso que às vezes a palavra é de morte para os mortos e de vida para aqueles que vão alcançar a vida. Isso aí é uma coisa que a gente tem que estar ciente. Então, quando eu falo enquadrado no sentido de você ter a consciência a respeito dela, né? E ela está passando por essa... Sim. Eu achava, assim, quando eu me vi chorando, quando eu me vi... Eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu gosto muito dela. Eu amo muito as pessoas, sabe? E assim, falei, cara... E a gente vê, os anjos cantam com uma declaração dessa. Aninha, os anjos cantam. Sabe, aquele coral de aleluia. Eu fiquei triste, assim, por ela ter esse sentimento comigo. Falei, cara, o que eu fiz, né? Mas, enfim. E mais ainda, fiquei triste dela estar assim, né, com esse coração assim, sabe? E tô pedindo a Deus para Deus tomar conta do coração. Na verdade, não é o que você fez, é o que você é. Você existe. Exato. E existe de uma forma tão maravilhosa. Eu vou repetir aqui a Giovana, né? Você é o grande eu sou. É isso que deixa ela assim. É exatamente por esse descompromisso em ser qualquer coisa que catuca as pessoas. Porque geralmente quem está muito preocupado em ser alguma coisa é que despende de si mesmo todo esse tipo de doença. Agora, quando você encontra um ser humano completamente descompromissado de ter que ser alguma parada e é resolvido em Deus, aí isso causa toda espécie de incômodo. Porque a pessoa invejosa é a pessoa que se compara. A gente sabe disso. E toda comparação é maligna. Toda comparação é maligna. E a gente vê tanto que é maligno que a raiz dela está lá em Gênesis. Lá no comecinho, né? Tudo que o diabo faz é comparando, né? Podia me errar. Podia me errar. Me mira e me erra, Eu podia sair de cena, por favor. Deixa eu com meus... Pelo menos. Tem aquela piada do povo escolhido que já está cansado. Será que a gente podia deixar de ser escolhido? Metade de uma meia hora. Gênesis 3. Mas o papagaio rindo. Filha. É pra você, louro. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Bonitinho, né? Toda vez o diabo vem com essa mesma história. Foi isso mesmo que Deus disse? Não dá pra gente raciocinar um pouquinho em cima, não? Olha, esse negócio de raciocinar em cima do que Deus disse, rapaz. Perigosérrimo. Ai, ai. A gente vê até assim, epa, viu o rabo? E foi o rabo. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher:
Gente, do fruto das árvores do jardim poderemos comer de todas elas. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E Deus tinha toda a razão. É para que você não morra. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe. Aí vem o diabo dizendo o que Deus sabe. Olha, não deixa o diabo dizer para você o que Deus sabe. Que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Comparando, né? E como Deus sereis. E quem quer ser como Deus, a não ser o próprio diabo? E quem quer ser como o outro, a não ser instigado pelo próprio diabo? Então toda comparação, primeiro que toda a frustração vem de comparação. A pessoa começa a se amargurar porque começa a se comparar. Ela começa a se frustrar porque ela começa a se comparar. Então toda frustração, toda amargura, toda inveja vem da comparação, porque nós somos filhos únicos. Somos filhos que Deus deu aquela individualidade de relacionamento. Eu sou um pedacinho da multiforme sabedoria de Deus. Ai, coisa linda. Que nem que eu, só eu mesmo. Graças a Deus por você e graças a Deus por ela. O saber que Deus me fez como eu sou, me faz ser a pessoa mais amada desse mundo. Aí não importa. Porque eu quero ser mais amada porque eu tenho a bunda assim, eu quero ser mais amada porque eu tenho o nariz mais assim, eu quero ser mais amada porque eu quero ser como a outra ali. Eu sou mais amada porque eu sou feitura dele. E ele soprou vida em mim. E é por isso que ele vai nos dar uma pedrinha branca com um nome que só eu e ele saberemos, que é o nome da nossa relação, da nossa história minha com Deus. De como eu o compreendo e de como ele me compreende. E só eu vou compreender por que daquele nome, porque só eu sou assim como ele me fez. Então a comparação é uma coisa maligna, é uma coisa diabólica. E daí vem toda espécie de coisa ruim. E daí vem todo tipo de disputa. A disputa traz comparação. Em vez de você ser o melhor de você em Deus, o máximo do que você pode ser nele, você fica tentando uma má comparação, uma má imitação, uma má projeção daquilo que o outro é. Você acaba que não fica, você fica um mongo, você fica um Frankenstein, você fica um ser cheio de cicatrizes, porque você quer amputar o que é seu e encaixar o que é dele. Fica um ser que não é nem deixa de ser. E é por isso que é um ser amargurado, frustrado, que tem coragem de ver uma filha sofrendo com a mãe e dizer, vamos ver agora se ela sai do salvo. Então tome muito cuidado com isso, com essa história que nos foi apresentada hoje, para quando você ouvir alguma coisa, você não impetrar um juízo desse contra o seu próximo, porque o próximo, que é próximo mesmo, não vai gostar nada disso. Então, filha, olha só. O mais maravilhoso dessa tarde para mim foi ver os anjos cantando, porque eu consegui ver. Amém. Eu consegui ouvir os anjos cantando quando o seu coração e os seus olhos marejaram de água, dizendo que você ama essa pessoa. E abençoou essa pessoa. Se locupletar com a sua dor. Quer dizer, ela quis derramar um vidro de vinagre sobre as suas feridas. Né? É como se fosse se despir num dia frio. Foi o que ela tentou fazer com você. E a sua reação foi cheia do Espírito Santo. Doeu por amor a ela, né? Agrada. Mas isso acontece muito porque é engraçado que, como com uma pessoa mais distante, a gente meio que até ri dessas coisas. Mas quando é uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta e que faz esse tipo de coisa, para quem tem um coração em Deus como o teu, a situação é que fica assim doída. Mas essa dor a gente oferece hoje como um incenso suave a Deus.
E o Senhor vai recolher isso e Amém. vai encher a cabecinha da outra de brasas vivas para que ela tenha um tempo da consciência. Amém. E a gente ora por você agora, pedindo que o Senhor te livre de toda essa situação. Amém. Toda essa situação. E que o Senhor traga bênçãos e paz por todo, para onde você olhar. Amém, Jesus. Em todo o campo da sua vida, que você ponha os seus olhos, tenha paz, prosperidade e alegria. Amém. E que o Senhor coloque uma mesa na presença dos seus adversários. Opa. Te unja com óleo e que o teu cálice transborde. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus e de todo o coração daqueles que te amam. Amém. E ninguém te ama tanto como esse que está em pé ao teu lado. Amém. Jesus Cristo, o homem. Amém. Aquele que foi, aquele que morreu, e aquele que é, e aquele que era, e aquele que será Sempre para será. sempre. Amém. E aquele que segura na sua mão. Então, só bota no quadradinho. Bota o sua também no quadradinho e o seu coração em Deus. E um beijo para você. Amém. E até o próximo programa. E durma com esse barulho. Beijo. Amém. Tauro,